Olá, tudo bem? Sou Marcos Amorim da SPED para quem faz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa palestra Como resolver os 3 maiores erros que as pessoas cometem ao escriturar o SPED fiscal. Durante a próxima uma hora e meia, eu vou estar falando com você exatamente sobre esse assunto. Quais são esses erros e o que é que você pode fazer para evitar cometê-los. Certo? Eu vou compartilhar aqui a tela com você, eu preparei alguns slides. Eu vou deixar, já disponibilizei esses slides para que você possa acompanhar comigo essa palestra. Pode ser que seja aqui embaixo do vídeo, em algum lugar dessa tela, para você poder acessar essas informações, certo? Então eu vou começar aqui compartilhando a tela com você e fazendo a minha apresentação. Vamos nós aqui. Compartilha a tela. E aqui está a nossa palestra de hoje. Tá? Como resolver os 3 maiores erros que as pessoas cometem ao escriturar o SPED fiscal, mesmo que o seu arquivo esteja 100% validado. Então, esse é um fator extremamente relevante. Muita gente acredita que só o fato de ter pegado o seu arquivo do SPED fiscal, passado pelo validador, não tem erro, não tem advertência e está tudo certo. E ao longo dessa palestra de hoje eu vou te mostrar que na verdade não é bem assim. Quem sou eu, né? Eu já falei, sou Marcos Amorim, fundador da SPED para quem faz. Desde setembro de 2017 eu venho atuando nesse ramo de ensinar para as pessoas sobre o SPED fiscal. A SPED para quem faz é uma empresa voltada para o ensino do SPED fiscal e atualmente também tem ensinado aos contadores a contabilidade para contadores, como utilizar contabilidade não, desculpa, Excel para contadores, como ajudá-los, né, nessa questão de acelerar o processo de trabalho utilizando essa ferramenta, que é uma ferramenta muito popular, provavelmente você tem aí no seu computador também, mas que a gente conhece muito pouco, sabe usar muito pouco. Então são essas duas frentes que eu atuo e hoje eu vou focar no assunto 1, que eu venho falando aí desde setembro de 2017, que é o SPED fiscal. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, que é: o fato de um arquivo ser submetido ao PVA e validado significa que todas as informações contidas neste estão corretas? E aí vem a resposta do fisco, né? Não. Então, o que é que acontece? A gente acredita, como eu já falei no início dessa palestra, que o fato de eu simplesmente clicar lá no PVA, fazer o processo de validação, já garante que o meu arquivo está 100% correto. E por que que ele não está correto? É o que eu vou te apresentar exatamente a partir de agora. Primeira questão aqui, ó, a gente tem lá no Perguntas Frequentes, a pergunta 7.10.2. Ela traz para a gente essa questão. O PVA faz algumas validações, não quer dizer, isso é a que eu perguntei antes, né? Voltando aqui, essa é a pergunta que está lá no Perguntas Frequentes da FD ICMS IPI. E essa aqui é a resposta que está lá nesse mesmo documento. O PVA faz algumas validações e não quer dizer que a FD recepcionada no ambiente nacional contém informações corretas de acordo com a aplicação da legislação tributária. E aí vem, né? Essa correção será verificada em procedimento posterior de auditoria pelo fisco federal e estadual. E ainda tem mais. Ele diz aqui, e olha o que diz, na verdade, né, o parágrafo 3º da cláusula 11ª do ajuste CINF 2 de 2009. Esse ajuste CINF é o ajuste que estabeleceu a regra, né, a maneira de você escriturar o SPED fiscal. Então, as regras básicas, né, as regras do jogo estão definidas lá nesse ajuste CINF. E está escrito nesse ajuste essa frase: a recepção do arquivo digital da FD não implicará no reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas, nem na homologação da apuração do imposto efetuada pelo contribuinte. Ou seja, ela não garante, né, o fato de você enviar o seu SPED fiscal não garante que ele está correto. Só que ainda tem mais. Segura essa aí. Há uma série de validações, isso aí é a continuação da resposta da Cefaz a essa pergunta. Há uma série de validações que o PVA poderia fazer, mas não faz, porque aumentaria consideravelmente o tempo de validação no ambiente do contribuinte, por exemplo. As informações incorretas ou as omissões de informações estão sujeitas à aplicação de penalidade pelas autoridades tributárias federal ou estadual. E aí surge uma pergunta, né? Que penalidades são essas? E aí eu elenquei algumas dessas penalidades aqui, eu vou compartilhar com vocês. Essas penalidades que eu vou trazer são penalidades do meu estado, aqui da Bahia,
e acredito que qualquer estado do Brasil tem também essas penalidades. Eu vou mostrar aqui as minhas como um exemplo, tá? Mas tem também uma penalidade que é voltada para todas as empresas em âmbito nacional. Daqui a pouco a gente vai falar dela também. Então, aqui, se você é da Bahia, né, você vai lá no inciso 13º a linha A do artigo 40 da Lei 7.014, que é a lei orgânica, a lei que estabelece como funciona o ICMS aqui no estado da Bahia. E a gente já começa com essa regra, com essa multa aí de R$ 46.000 a quem fornecer ou divulgar programa ou aplicativo ou outro programa de processamento de dados, aplicada a penalidade por cada cópia do programa encontrada com o contribuinte. O que é que isso quer dizer? Aquelas empresas que fabricam software para gerar o SPED fiscal, se ela permitir que as informações sejam prestadas de maneira equivocada, seja por querer ou sem querer, ela está sujeita a pagar uma multa de R$ 46.000 por cada cópia do programa que estiver com o contribuinte. Eu lembro de uma situação em que eu passei exatamente essa legislação para um desenvolvedor de software aqui da Bahia. Tinha uma situação de uma nota fiscal que tinha R$ 10.000 o valor total da nota e o valor dos produtos era de R$ 2.000. Tinha uma diferença de R$ 8.000 e a gente, por mais que procurasse, não conseguia encontrar de onde é que vinha isso. E aí o que aconteceu? Eu acabei descobrindo depois, fazendo cruzamento com o XML, que no XML a informação estava correta, o produto era R$ 10.000 e o valor da mercadoria também R$ 10.000, porém na hora de gerar o SPED fiscal, o sistema tinha algum problema e estava gerando as informações com valor menor. A gente ligou, falou com o responsável lá pelo sistema, na área de desenvolvimento, e ele me falou que se estava tudo ok no SPED, né? Eu falei, não, tá tudo ok, ele não vai gerar para a gente esse tipo de crítica, até porque nas notas de saída a gente não informa o registro 670. Você não sabe o que é esse registro, é o registro onde a gente informa os itens. Então não tinha como cruzar as informações e mostrar que estava errado, né, aquilo. E ele falou, não, mas se está tudo certo no PVA, não tem problema não, pode transmitir. E aí eu expliquei para ele que na verdade não era bem assim, que as informações tinham que ser idênticas, né? O que estava no XML era o que tinha que ser representado dentro do SPED fiscal. E ele falou, ó, eu nunca tive nenhuma reclamação desse tipo, você é a única pessoa, a gente tem mais de 300 clientes e ninguém nunca questionou isso. Então, tipo assim, você deve estar errado. E eu falei, tá bom, tudo bem. Vi aqui, na lei 7.014, peguei esse artigo, enviei para ele, né, com cópia para as pessoas envolvidas. Eu sei que meia hora depois o problema do meu SPED fiscal estava resolvido. Ele já tinha corrigido aquele erro lá. Então, inclusive, esse é um dos artigos que eu mais gosto de utilizar quando eu estou lidando com empresas que desenvolvem software, porque muitas vezes eles dificultam o processo, né? Você fala, ó, tem que fazer assim, não, mas não vou fazer assim não, porque todo mundo aceita, você é a única pessoa que está falando, então você pega esse artigo, manda para ele, e eu tenho certeza que rapidinho o problema vai ser resolvido. A próxima, a linha que a gente tem, dentro ainda desse artigo 40, é a linha I, que fala de uma multa, né? 5% dos valores das entradas e saídas de mercadorias omitidos de arquivos eletrônicos exigidos na legislação ou informados com dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Então, se você omitir, né? Então, às vezes acontece de você esquecer de lançar uma nota fiscal. É muito comum, por exemplo, quando você está fazendo seu processo de validação da apuração, né, do SPED, você encontrar notas faltantes. Então, está faltando lançar nota de entrada, ou tem um buraco na sequência das notas fiscais na saída. Muitas vezes a nota fiscal está autorizada na Cefaz, mas no seu SPED ela está como cancelada. Então, tudo isso são problemas, né? São inconsistências que podem gerar essa multa de 5% aí na nossa escrituração. E aí ele ainda aponta aqui, né, não superior a 1% das operações de saídas e prestações de serviços. Então vai ser 5% do valor das notas omitidas, desde que essas não ultrapassem o valor de 1% do faturamento total da empresa naquele mês. Depois nós temos a linha M, também do artigo 40, e aqui a gente tem a multa por falta de entrega no prazo da FD-ICMS-PI. Então não entregar a FD-ICMS-PI gera multa, não entregar no prazo também gera multa, no caso aqui da Bahia, de R$ 1.300. E aí aplica-se ainda cumulativamente multa de 1% do valor das entradas de mercadorias e prestações de serviços tomadas em cada período de apuração pelo não atendimento da intimação. Ou seja, você vai pagar R$ 1.300 só por não ter entregue no prazo e mais 1% sobre o valor das entradas de mercadorias daquele período que você não entregou, caso você não atenda a intimação de entrega
da FD-ICMS IPI. Então tem muitas multas relacionadas a isso. E aí tem mais multa ainda. A gente tem aqui essa da linha M, que traz para a gente, ó, pela ocorrência de divergências na escrituração da FD que não se caracterizem como omissão em cada período da apuração. Então, primeiro, R$ 460 se você tiver até 30 divergências. O que é uma divergência? Como eu falei, você tem lá o seu SPED fiscal, fez a sua escrituração, não tem erro, não tem advertência, porém tem situações que você pode acabar cometendo um erro que não é verificado, né, que não é validado pelo PVA. Por exemplo, um erro na hora de você emitir, de você escriturar lá o seu ICMS. Digamos que você pegou o crédito de ICMS de uma operação de uso e consumo. O PVA não vai apontar isso como erro, como uma advertência para você, mas no entanto isso está incorreto. Então esse é um tipo de divergência que você pode acabar cometendo no seu SPED fiscal, tem diversas outras, e se você tiver uma inconsistência até 30, você já está aí condenado a pagar R$ 460 de multa nesse SPED fiscal, mesmo tendo enviado no prazo, mesmo sem advertência e mesmo sem erro, tá? Importante salientar isso. Passo 2, né? O segundo nível de erros aí é de 31 até 60 divergências. Então, você paga nesse caso uma multa de R$ 920. Prosseguindo, nós temos ainda o terceiro nível, que é acima de 61 ocorrências e até 100 divergências. Nesse caso, você paga R$ 1.380 de multa, tá? Sujeito, né? E por fim, eu costumo brincar que a partir de 100 você pode errar à vontade, quantas você quiser, e você paga apenas R$ 1.840 de multa, tá? Isso aqui referente à Bahia. Além disso, tem também a multa nacional, tá na MP, que ela estabelece uma multa de 3% sobre o valor do faturamento da empresa, por inconsistências no seu SPED fiscal. Então, digamos que você é uma empresa que fatura R$100 mil por mês, né, que é uma média razoável, considerável para as empresas. Você tem um risco de ser multado em até R$3 mil, em pelo menos R$3 mil, por conta das inconsistências apresentadas no seu SPED fiscal. Essa multa aí vale para todos os estados, portanto. Então, resumindo, um arquivo validado não é um arquivo auditado. Então, esse aí é o tamanho do problema que a gente precisa resolver. Então, como que a gente vai resolver esse problema? O que é que a gente precisa fazer? O que é que está ao nosso alcance fazer para evitar cometer esse tipo de erro? Bom, tem uma resposta aqui, que é desse senhorzinho aí, chamado Albert Einstein, adquirindo conhecimento. Esse é o caminho único que a gente tem para resolver os problemas. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, já fala isso aí há muito tempo, né? Muito tempo atrás ele falou isso e continua válido isso até hoje. Então, beleza, onde é que tudo começa, né? Como é que a gente vai iniciar essa caminhada aí? Através do guia prático da FD-ICMS IPI. Hoje está aí na versão 3.0, lá na página 4, seção 6, a gente tem uma informação que é muito relevante para que a gente comece a entender esse problema que a gente está inserido e como é que a gente vai resolvê-lo. Está lá a afirmação. O arquivo digital da FD-ICMS IPI será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do layout definido em ato COTEP e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis. Então esse aí é o primeiro ponto que a gente tem que estar atento. Chama-se totalidade das informações. E aí, o que significa essa tal de totalidade das informações lá para o SPED fiscal? O que eu posso te dizer nesse momento é que ela está definida em 4 aspectos. Tem 4 dimensões aí da totalidade das informações que a gente tem que estar atento. E aí eu vou explicar para você uma por uma como é que funciona. O primeiro aspecto é relativo às entradas e saídas de mercadorias, bem como aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços. Ou seja, você tem que ter uma atenção especial ao seu cadastro de produtos. A totalidade das informações envolve que você apresente não só as mercadorias que você comprou e vendeu, mas também que você apresente a descrição e também o código dos produtos corretamente. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas. A gente vai ver lá na frente, eu vou até já adiantar esse aqui como um dos maiores erros que as pessoas cometem, que é o fato das empresas, dos escritórios de contabilidade, muitas vezes gerarem o SPED fiscal dos seus clientes, porque o cliente simplesmente não tem um sistema, não tem um RP, ou simplesmente porque nem sabem
que isso é um problema, né, enviar o SPED fiscal nesse formato. Mais para frente eu vou explicar detalhadamente por que isso é um problema. Mas já fica atento aqui, porque esse é um dos aspectos, né, que vai impedir você de gerar o seu SPED fiscal de acordo com a totalidade das informações. Ponto 2, ele é relativo à quantidade. A gente falou de descrição, falou do código do produto, estamos falando agora de quantidade, descrição e valores de mercadorias. Matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencente ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento em poder de terceiros, e de terceiros em posse do informante. Então, o que é isso aqui? Quase um trava-línguas, né? Aqui ele está se referindo bastante à questão não só do cadastro, né, do produto, a questão do estoque também, bloco H, e também ao bloco K, né, que é onde a gente vai informar se a mercadoria é minha e está comigo, se é de terceiros e está comigo, ou se é minha e está na mão de terceiros. Então a gente tem essas três maneiras aí, ou seja, você pode ter um produto e esse um produto que você tem gerar três registros diferentes dentro do seu SPED fiscal. Então esse é um outro ponto extremamente relevante, a gestão das quantidades das mercadorias e dos valores das mercadorias, que é uma coisa também que é muito crítica na maioria das empresas. Eu costumo brincar que 11 em cada 10 empresas tem problema de estoque. É um negócio realmente quase que uma unanimidade. O terceiro ponto, a terceira dimensão relativa à totalidade das informações é relativo à produção de produtos em processo e produtos acabados e respectivos insumos respectivos consumos de insumos, tanto no estabelecimento do contribuinte quanto em estabelecimento de terceiros, bem como estoque escriturado. Aqui, mais uma vez, ele está se referindo claramente ao bloco K. Então, lá a gente tem os registros, né, K230, K235, onde a gente vai apresentar essa produção, seja de um produto em processo, que é aquele produto em que eu peguei um insumo, uma matéria-prima, por exemplo, gerei um subproduto, no subproduto é uma outra coisa, gerei um produto em processo, com a definição de produto em processo. Ele vai ser utilizado em outra fase da produção. E aí também tem a questão, mas eu não posso vender esse produto? Pode vender sim, tem uma explicação de como é que funciona essa parte de classificação, mas eu não tenho tempo para aprofundar isso aqui, né, no tempo dessa palestra. E os produtos acabados são aqueles produtos que a gente terminou a fabricação e já pode vender, a atividade fim da empresa é vender aquele tipo de produto. Isso também está envolvido na totalidade das informações. E por fim, a gente tem aí qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, no processo produtivo, na apuração, no pagamento, na cobrança de tributos de competência dos entes conveniados ou outras de interesse da administração, das administrações tributárias. E aí, ou seja, qualquer outra informação que você tenha que apresentar no SPED fiscal, caso você não apresente, você não está cumprindo a totalidade das informações. Vou dar alguns exemplos. A questão dos ajustes de apuração do ICMS, né? Isso é até tão comum, natural que as pessoas informem isso, porque senão não fecha o valor do imposto a pagar. Mas a gente tem questões como, por exemplo, informação de vendas com cartão de crédito, que muitas empresas acabam não informando. Informação do registro 1400, que é o registro relacionado ao índice de participação dos municípios. Esse registro é tão importante porque 25% do ICMS arrecadado pelos estados ele acaba sendo dividido pelos municípios. E a maneira que os municípios têm de definir, de descobrir qual percentual de ICMS que eles têm direito é exatamente através dessas informações do registro 1400. Ou seja, se você não apresenta esse registro no seu SPED fiscal, o município não vai conseguir saber qual o percentual daqueles 25% de ICMS que ele tem direito. E aí dá problema, né? Então, informação extremamente relevante para a gente apresentar. Aí você tem empresas que exportam mercadorias, que tem que apresentar lá o registro 1200. Você tem empresas de combustíveis, né? Postos de gasolina, por exemplo, que tem que apresentar o registro 1300. Então, todas essas informações, outras informações que a gente deve apresentar, também tem que ser levada a sério. Outra informação muito importante que as pessoas acabam esquecendo de escriturar: notas fiscais de energia elétrica, notas fiscais de água encanada, de gás também. Todas essas notas fiscais têm que ser apresentadas. Notas de comunicação e telecomunicação, ainda que você não se credite do ICMS, você deve apresentar isso na sua escrituração do SPED fiscal. Então, esses são exemplos dessas outras informações aí que a gente tem que apresentar no SPED fiscal. E aí, na mesma seção do guia prático,
né, lá na seção 6, nós temos essa informação aí. Ó. As informações deverão ser prestadas sob o enfoque do declarante. Enfoque do declarante. Provavelmente você deve ter ouvido falar disso. Mas se não, o que é esse enfoque do declarante? Né? Eu vou tentar explicar isso para você a partir de agora. O enfoque do declarante nada mais é do que apresentar as informações de acordo com o ponto de vista do contribuinte declarante do arquivo. O que é que isso quer dizer? Quando você fala enfoque, né, ponto de vista, visão, quando você emite um SPED fiscal, você está apresentando a sua visão enquanto contribuinte do ICMS, tanto nas operações de compra quanto nas operações de venda. E aí note o seguinte, quando o seu fornecedor ou seu cliente envia o SPED fiscal dele também, ele também está dando a visão dele, o ponto de vista dele, o enfoque dele naquele arquivo. E aí se você observar, por exemplo, o SPED fiscal do seu fornecedor, você vai ver que a nota fiscal de venda dele vai ser a sua nota fiscal de compra. Então ele tem um enfoque, o ponto de vista de quem está vendendo a mercadoria, e você tem um enfoque, o ponto de vista de quem está comprando essa mercadoria. Tem um exemplo bem interessante que eu gosto de dar, que é relacionado às operações de aquisição de ativo imobilizado ou de uso e consumo. A gente sabe que nesses casos, né, quando a empresa compra para consumir ou para ativo imobilizado, o ICMS acaba compondo a base de cálculo, o IPI acaba compondo a base de cálculo do ICMS. E muitas empresas acabam não declarando, né, não pegando esse valor do IPI e lançando dentro da base de cálculo do ICMS, o que acaba gerando uma perda de arrecadação para o Estado. E aí tem uma situação bem interessante, que é, digamos que eu estou aqui na Bahia, comprei uma mercadoria, um ativo imobilizado do Estado de São Paulo. Essa mercadoria vai compor o meu ativo. E eu comprei de uma indústria, comprei direto da indústria, porque é mais barato e tal, e tem valor de IPI nessa operação. Porém, o industrial, né, o vendedor lá, não me perguntou para que eu ia comprar aquela mercadoria, se eu ia revender, se eu ia consumir, se eu ia usar como ativo imobilizado. Ele simplesmente me vendeu e acabou não lançando o ICMS lá na base de cálculo, o IPI lá na base de cálculo do ICMS. Até aí tudo bem. Então a operação vem para mim, eu pego essa nota fiscal e escrituro. E o que acontece? Depois que ele envia o SPED fiscal dele, eu envio o meu SPED fiscal. A Cefaz, no meu caso aqui a Cefaz Bahia, vai pegar esse meu arquivo e vai fazer um conjunto. Ele vai começar a separar as operações. Como assim? Ele vai pegar todas as operações interestaduais que tem no meu arquivo e vai gerar um outro arquivo chamado OIE, que é um arquivo de operações interestaduais. Então ele vai pegar todas as operações que aconteceram entre Bahia e São Paulo, vai gerar um arquivo grande aí com vários contribuintes e vai mandar isso para o estado de São Paulo. O que é que São Paulo vai fazer depois? Ele vai pegar esse arquivo, só com essas operações interestaduais, e ele vai ter a possibilidade de cruzar essas informações. E ele vai perceber o seguinte, ó, aquele contribuinte lá do estado da Bahia comprou essa mercadoria, deu entrada com CFOP 2551, que nesse caso é aquisição de ativo imobilizado. Beleza. Aí quando eu pego a nota fiscal de venda do fornecedor dele, que no caso é meu contribuinte aqui no estado de São Paulo, eu estou vendo que ele não colocou IPI na base de cálculo do ICMS. Olha só, aí eu vou cobrar dele esse ICMS que ele deixou de recolher, né? Eu posso notificá-lo acerca disso. E tudo isso é possível por causa do enfoque do declarante. Então essa visão diferente, né, que um tem que o outro tem, o fisco tem acesso a ela, consegue fazer esses cruzamentos e com base nesses cruzamentos ele vai conseguir verificar se a operação foi feita de maneira correta ou não. E caso esteja incorreto, como a gente viu lá no comecinho, né, dessa palestra, ele pode autuar a gente por conta disso. Agora que a gente já entendeu, né, como o SPED fiscal funciona e os riscos envolvidos na apresentação dessas informações, aí nós vamos agora descobrir quais são de fato, né, os 3 maiores erros, os maiores erros que as pessoas cometem e como que nós podemos evitar cometer esses erros em nossas escriturações do SPED fiscal. Então, vamos nós. Os 3 erros mais comuns. Vamos começar pelo primeiro deles. É um grande erro que realmente acontece e muita gente não tem nem noção de que está cometendo esse erro, que é os escritórios de contabilidade gerarem o SPED fiscal dos seus clientes. Esse aí é um dos maiores erros que se você trabalha no escritório de contabilidade, se você estiver fazendo isso, é um dos maiores erros que você pode estar cometendo. Eu vou explicar a você por quê. Então aqui tem um desenho aí, tá? Que eu trouxe. Foi até mesmo que pintei esse negócio, porque tá feio assim.
Então a gente tem aqui código do produto na esquerda e na direita nós temos também código do produto. Note que eu tenho o produto 1, 2, 3 e eu tenho o produto ABC. Então a mercadoria saiu da indústria, nesse caso saiu da indústria direto para o varejo. Ele comprou lá uma mercadoria, trouxe essa mercadoria para o varejo. E ele vendeu 10 unidades dessa mercadoria. Aqui a nota fiscal. E essa mercadoria saiu de lá do meu industrial, do industrializador, com o código 123. Maravilha. Aí, o meu cliente, né, eu sou o escritório de contabilidade, eu estou no meio disso aqui tudo. O meu cliente, que é o varejista, ele deu entrada nessa mercadoria e depois vendeu essa mercadoria com o código ABC. Beleza. Então, eu entrei com 10 unidades do código 123, saí com 10 unidades do código ABC. E aí, eu quero ajudar aqui o meu cliente, né? E falo, ele, pô, não tem um sistema aqui, é complicado, esse negócio é chato, enfim. Ou simplesmente não sabe que tem que ser feito nesse formato. Ele pega lá os XMLs dele, né? Ou às vezes até a nota fiscal manual ainda, o DANF, né? E manda isso para a contabilidade. O contador pega aquilo ali e começa a fazer os lançamentos. Lança as entradas, lança as saídas, tudo direitinho. E aí, quando ele vai enviar o SPED fiscal, como é que está o arquivo? Nas entradas, ele tem todos os códigos do fornecedor. Nas saídas, ele tem todos os códigos do cliente dele, do contribuinte. E aí a gente tem um grande problema. Por quê? Se eu estou entrando só com mercadoria com código 123 e saindo só com mercadoria de código ABC, isso quer dizer que eu não tenho venda do código 123 e eu não tenho compra do código ABC. E isso aí você já deve ter sacado que é omissão de entrada e omissão de saída. Então existe uma grande possibilidade desse contribuinte ser autuado pelo fisco simplesmente porque ele não colocou os códigos corretamente. Lembra que lá no primeiro aspecto da totalidade das informações é exatamente a descrição e o código do produto. Na verdade, ele fala só da descrição. Então, a descrição do item e depois o código do produto. Ainda que você tivesse colocado o código correto ABC, se você tiver lançado a descrição de maneira diferente da descrição que aparece na sua nota fiscal, isso também já é uma inconsistência. Lembra que eu falei das multas que existem aqui no estado da Bahia para as operações com inconsistência, né? Então, se você tem de 1 a 30, você já começa pagando R$ 460 de multa. Então, está aqui, por exemplo, uma situação que é uma inconsistência no seu SPED fiscal que você vai poder... que você certamente será autuado, né? Será intimado pelo fisco para prestar esclarecimentos sobre essa operação, porque ele não consegue estabelecer uma relação entre aquilo que você compra e aquilo que você vende. Então você pode até ser multado por conta dessa situação. Segunda situação, né? Segundo problema aí que acontece nos escritórios de contabilidade, nas empresas que escrituram seu SPED fiscal. A empresa escriturar impostos aqui não tem direito. Então é muito comum disso acontecer. As empresas gerarem lá o SPED fiscal e apresentarem informações que não deveriam estar lá no arquivo do SPED fiscal. Então vamos dar uma olhada nisso. A gente tem aqui mais uma questão do Perguntas Frequentes, versão 6.0, página 37, que é a pergunta 11.13.2.1. E ela diz o seguinte: estabelecimentos não contribuintes do IPI que adquiram mercadorias cuja NF contenha destaque do IPI devem informar o campo valor do IPI do registro 690? Então essa é a pergunta do contribuinte. Resposta do fisco: não. Via de regra, os campos de valor do imposto ou contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito. No caso, como não há direito ao crédito, o valor do IPI será adicionado ao valor da operação. Campo 5 do registro C190. Eu vou explicar o que é isso aqui. Continua ainda a resposta. Ele diz para a gente: os valores do CST, do ICMS-ST e o IPI destacados devem ser adicionados ao valor das mercadorias no campo 16, valor das mercadorias do registro C100, bem como no campo 7, valor do item do registro C170, uma vez que compõe o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos valor do ICMS-ST e ou valor do IPI dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados.
Então, simples assim, certo? Acredito que você, com certeza, você já deve ter pego aí. Provavelmente não, né? Principalmente se você estiver iniciando aí na escrituração do SPED fiscal. Então, o que que acontece? Esse bocado de C que eu falei aí para você. Esse C é o bloco C do SPED fiscal, onde a gente vai escriturar algumas informações dos nossos documentos, seja de aquisição, seja documento de venda. E aí eu vou explicar agora para você o que é esse bocado de C, C100, C170, C190. Eu vou passar aqui para o próximo slide e a gente vai entender detalhadamente o que é isso. Então eu peguei aqui uma nota fiscal, tá aqui ela, e com base nessa nota fiscal, a gente vai criar, com base nessa nota fiscal, eu vou explicar para você o que é que significa cada uma dessas coisas. O registro C100 é essa parte aqui, é uma espécie de resumo da nota fiscal, né? São os valores totais. Então aqui eu vou ter as informações do meu fornecedor, as minhas próprias informações, né, como adquirente, o cadastro do fornecedor vai estar aqui. Eu vou ter também informações relacionadas a duplicata, né, pagamento, tipo de frete, tudo isso vai estar relacionado aqui nessa parte. Aí a gente vai ter também, nesse caso até descendo mais um pouquinho, seria até aqui embaixo assim mais ou menos, para pegar também as informações do tipo de frete. Aí a gente tem aqui as informações do valor total da nota, do valor dos produtos, valor da substituição tributária, valor de IPI. Tudo isso vai estar envolvido aqui dentro do registro C100. A gente vai apresentar essas informações lá. Depois, a gente tem o registro C170, que nada mais é do que os produtos. Então, vou ter lá o código do meu produto, a descrição dele, NCM, CST, CFOP, todas essas informações. Então, esse registro C170 ele vai guardar a operação em si com aquela nota fiscal. Mas daqui a gente tira também outras informações, por exemplo, CFOP, CST, a gente vai utilizar no cadastro do produto, código do produto, descrição, NCM e CFOP não, e a unidade de medida, né? A gente vai lançar tudo isso lá no nosso registro 0200, que é o cadastro do produto propriamente dito. E por fim a gente tem o registro C190, que é um registro analítico, né? Um registro, na verdade, um registro sintético, que ele vai pegar as informações do produto. Aqui eu só tenho um produto nessa nota, mas digamos que eu tivesse 15 produtos, 20, 990 produtos, que é o máximo que você consegue lançar num XML. Então, eu pegaria todas essas informações dos produtos, esses 900 registros, e eu condensaria isso em alguns poucos registros lá no registro 690. Ou seja, ele vai pegar a chave CFOP, CST e alíquota, e com base nessa chave, todos os produtos que tiverem essa mesma combinação CFOP, CST e alíquota, ele vai somar os valores da operação, o valor da base de cálculo do ICMS, o valor do ICMS, o valor do IPI, fazer uma soma de tudo isso e vai lançar lá no registro 690. Então é uma maneira mais condensada e mais reduzida da gente enxergar as informações que estão no registro 670. E esses três registros têm total relação entre si. Então o que eu apresento aqui, um valor total dos produtos, por exemplo, tem que bater com o somatório do que está informado no meu registro 670. O valor do ICMS também, que por sua vez tem que bater com o que está informado no registro 690. Então são registros aí que estão linkados, né? Um está muito relacionado ao outro. E aí agora eu vou fazer com você aqui um exemplo de quando é que a gente faz uma escrituração errada e como que a gente faz a escrituração correta. Então lembra que a gente está no item 2, que é escriturar impostos a qual a empresa não tem direito ao crédito. Nesse caso, o que, é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma operação com a mercadoria sujeita à substituição tributária do ICMS e com tributação do IPI. Porém, nesse caso, nesse exemplo, eu sou uma empresa varejista. Então, compro a mercadoria e revendo dentro do meu estado. Logo, nesse caso aqui, a mercadoria está vindo com cobrança de substituição tributária. Quando eu for vender essa mercadoria, eu vou usar o CFOP 5405. Esse é um detalhe também muito importante que muita gente faz errado ainda hoje. Quando você vende uma mercadoria sujeita à substituição tributária, que você não vai cobrar a substituição na nota, ou seja, você não vai lançar esses campos aqui de base do ICMS-ST e valor do ICMS-ST, o que é que você tem que fazer? Você vai informar o CFOP 5405. Muita gente acaba informando o CFOP 5403. O 5403 ele está dizendo que você vai cobrar a substituição tributária na nota fiscal. E logicamente isso não está acontecendo. Por isso,
você vai lançar o CFOP 5405, ok? Ok, então eu tenho essa operação com cobrança da substituição. Nesse caso a gente sabe, né, a maioria das pessoas pelo menos sabe disso, que eu não posso me creditar nem do ICMS normal, nem do ICMS ST e nem do valor do IPI, que nesse caso eu sou um varejista, certo? Então eu não poderia pegar nenhum crédito dessa nota fiscal. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa, né, lá da empresa que vai lançar a nota fiscal acaba lançando a nota fiscal do mesmo jeito que veio. Então acaba lançando crédito que não é para lançar, vem todas essas informações lá no SPED fiscal do cliente. E acaba gerando a informação de maneira errada, de maneira equivocada, lá no arquivo da FD ICMS IPI. Então agora eu vou mostrar para você um exemplo de uma operação escriturada da maneira errada e como que a gente faz para corrigir, para escriturar isso da maneira correta. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então aqui é um registro C100, tá? É assim que ele se parece. Então aqui a gente tem um exemplo de uma escrituração errada. Então note que eu simplesmente peguei tudo que estava na nota e reproduzi, repeti, trouxe para cá para o meu registro C100. Copiei o valor total, valor das mercadorias, valor do ST, valor do ICMS, valor do IPI. Todas as informações que estavam na nota eu trouxe para cá. Isso é muito comum de acontecer, né, quando as empresas acabam gerando seu próprio SPED. Depois eu vou para o registro 670, que eu falei a você que são os itens, né? Então tem aqui o meu número sequencial, então a sequência que esse item aparece na minha nota fiscal. Eu tenho aqui o código do item, já vem a descrição, posso colocar uma descrição complementar aqui. Aí tem o código da natureza da operação, e aí tem o CFOP, CST e a alíquota, né, do imposto, tem unidade de medida, tem uma série de informações. E aqui mais uma vez eu repeti, eu peguei aqui, lancei todas as informações do ICMS normal, lancei todas as informações do ICMS-ST, nessa linha aqui do meio é ICMS normal, além de baixo ICMS-ST. E mais embaixo eu lancei também as informações do IPI, base de cálculo, alíquota e valor do IPI. Lancei tudo que tinha lá na nota fiscal. Beleza. Depois eu vou no registro 690 e aí eu vou fazer uma condensação daquelas informações. Digamos que eu tivesse vários produtos com o mesmo CFOP e CST alíquota. Então ele vai fazer essa combinação aqui, ó. CST e CFOP alíquota. Todo mundo que tiver essa mesma combinação, ele vai somar aqui. Nesse caso, como só tem um item, vai ser exatamente a mesma situação. Então o valor da operação está lançado aqui. O valor da base de cálculo do ICMS, R$1.000. Valor do ICMS, valor da base do ST, valor do ST, valor do IPI. Então esse lançamento aqui está completamente errado. A única coisa que está correta aqui nesse lançamento é o CFOP 2403, que está correto, e o valor no tributário da base do ICMS que está lançado com o valor zero. Na verdade tem mais coisa, tem o valor da operação aqui também, que está informado de maneira correta. O restante está tudo errado, tá? E aí eu vou explicar para você agora como que a gente faz esse lançamento do jeito certo, da maneira que tem que ser, como o fisco, né, estabelece para a gente fazer. Usando inclusive o enfoque do declarante, né, que eu falei com você um pouquinho mais cedo. Então vamos lá. Aqui é um registro C100 lançado da maneira correta. Então qual é a diferença? Note que eu só fiz dois lançamentos aqui, está tudo zerado. Eu lancei o valor total do documento, 1.355,61, e o valor das mercadorias, 1.355,61. Lembra que lá no Perguntas Frequentes, ele falou que se você não tiver direito ao crédito do ICMS-ST ou do valor do IPI, que você vai somar esse valor ao valor total das mercadorias do registro C100, ao valor do item do registro 670 e ao valor da operação do registro 690. Então é exatamente isso que eu estou fazendo. Se eu não posso me creditar do ICMS-ST, o que é que ele é para mim? Ele é um custo. Se eu não posso me creditar do valor do IPI, o que é que ele é para mim? Ele é um custo também. Então eu vou somar esses dois custos, junto com o valor das mercadorias que eu já tenho, e vou lançar aqui no meu valor das mercadorias. Feito isso aqui é tudo que eu preciso fazer no meu registro C100 para escriturar da maneira correta. Inclusive é muito mais fácil, né, do que fazer do jeito que estava fazendo antes. Registro 670, aqui pela mesma forma. Note que está quase tudo vazio, tá? E eu mudei também aqui agora, ó, o CST e CMS. Isso aí vai estar relacionado com o próximo erro que eu vou explicar para você, tá? Mas note que a gente está usando o CST10, tá? O CST10 não está correto. Ele identifica que há uma cobrança da substituição tributária na nota fiscal. Ou seja, a empresa que está gerando esse CST10, ela está gerando um débito para ela, tá? Ou um crédito, dependendo da situação.
Como eu não posso pegar esse crédito, né, e nem vou gerar o débito do ICMS-ST, eu não posso usar o CST-10. Né, eu chamo 10 da tabela B. Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Eu tenho que informar 60, porque esse sim é o código correto nessa situação. E eu vou lançar aqui o valor do total do item, que vai ser exatamente igual ao valor total das mercadorias do registro C100. Tá? Nesse caso está sendo igual, porque eu só tenho um item na minha nota. Se eu tivesse mais de um item, então eu colocaria aqui o valor correspondente ao valor do item, mais o valor do ICMS-ST, mais o valor do IPI. E aí ficaria tudo correto. E por fim, nós temos aqui o registro C190. Então aqui a gente tem o valor da operação, 1355,61, e todos os outros campos estão zerados. Note inclusive que a alíquota do ICMS está aqui vazia. Então eu mudei o CST, mantive o CFOP, zerei a alíquota. Né? Apaguei a alíquota, deixei ela vazia aqui. E aí lancei o valor da operação. Pronto. Isso aqui é a escrituração da maneira correta, do jeito que tem que ser. Próximo slide. O que fazer com o valor do IPI e do ICMS-ST? Então você deve ter percebido que, beleza, eu informei, somei lá as informações, só que nessa situação aqui é até tranquilo de entender, porque eu não vou pegar crédito nenhum. Mas digamos que eu tivesse uma operação interestadual e que nessa operação não fosse produto sujeito à substituição tributária, fosse tributação normal. E aí tivesse tributação normal mais IPI. Então teria, o que caracteriza uma operação com tributação integral normal? O CST vai ser 000, né? 00 da tabela B. E o valor da operação normalmente é igual ao valor da base de cálculo do ICMS. Só que nesse caso não seria, porque o IPI não está entrando na base de cálculo do ICMS. Então como que a gente resolve esse problema? Exatamente essa dúvida aqui do macaquinho, que está pensando em como é que vai resolver isso. E aí vamos lá. Existe um registro dentro do SPED fiscal, que é o registro 0460, que é o registro de observações do lançamento fiscal. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando dois registros desse, tá? Aqui um código 1, outro com código 2, um para o valor do IPI, o outro para o valor do ICMS-ST. A gente fechar aqui o ciclo de escrituração, para fazer a escrituração correta como tem que ser. Aí o que eu vou fazer? Depois que eu gerei o registro C0460, eu vou pegar esses códigos e vou no registro C195. Lembra que a gente estava no C190, né? Apresentei as informações. Aí eu vou no registro C195 do SPED fiscal e utilizo esses códigos. Note que ele pergunta aqui, ó, código da observação do lançamento. Eu estou informando o código que eu gerei lá no registro 0460. Está aqui apresentado. E aí eu vou lançar o valor do IPI, nesse caso foi R$100, e lanço também aqui o valor do ICMS-ST, que nesse caso foi R$255,61. Dessa maneira, eu fiz aqui a minha escrituração completa, né, de maneira correta para o fisco. Então agora ele entendeu que eu tenho um crédito de ICMS para aproveitar, e que essa diferença entre o valor da operação e o valor da base, né, voltando para aquele exemplo hipotético de eu estar adquirindo a mercadoria com tributação normal e com tributação do IPI, ele consegue identificar que agora, essa nota fiscal aqui tem valor de ICMS e valor de IPI, porque ele apresentou o registro 695 como uma observação do lançamento fiscal. E tem um outro detalhe importante. Essa informação do valor do ICMS, do valor do IPI, pelo menos aqui na Bahia, ela vai lá no registro 1400. Ela é excluída do cálculo lá do índice de participação. Né? Porque se eu estou pagando IPI e estou pagando ICMS-ST, eu não posso, os municípios não podem utilizar essa informação como base para calcular quanto que eles teriam direito de receber de valor de ICMS. Eles estariam usando um imposto para calcular a base de outro imposto. Então não faz sentido isso. Então essas informações aqui são fundamentais, inclusive para apresentar o registro 1400. Importante você saber disso. E com isso, a gente vai agora para o nosso terceiro erro, terceiro problema aí, terceiro dos maiores erros que a gente comete ao escriturar o SPED fiscal. Cefaz e o contribuinte não utilizar o conjunto CFOP, CST e alíquota de forma adequada. O que é que isso quer dizer? Note que a gente tem uma espécie de um quebra-cabeça aí, né, que é a Cefaz e o contribuinte, os dois conversando e tentando se entender. E aí existe uma chave, né? Então, não utilizar o conjunto CFOP, CST e alíquota. Eu falei inclusive dele quando estava falando do registro 670 e do registro 690. E aí, o que é
esse conjunto CFOP, CST e alíquota? Ele é a chave. É a chave do quê? A chave da comunicação entre a Cefaz Bahia e o contribuinte. Só que acontece que muitas vezes a gente explica e a Cefaz não entende nada, né? Por quê? Porque a gente não é fluente. Gosto de chamar isso de idioma tributário. Então você tem uma espécie é como se fosse um vocabulário realmente, né, que é composto pelo CFOP, CST e as alíquotas. Dependendo da combinação que você faça desses três elementos, você está enviando uma mensagem para o fisco, para a Cefaz. E aí ela vai captar essa informação e vai entender ou não o que você está fazendo. Então, para que você saiba se comunicar de maneira adequada com a Cefaz, você precisa ser fluente nesse idioma tributário, que é o conjunto CFOP, CST e alíquota. E aqui uma pequena retratação do que acontece, um diálogo aí normalmente entre o contribuinte e a Cefaz. O contribuinte tentando explicar de todas as formas o que ele está fazendo e a Cefaz sem entender nada do que ele está explicando. E aí a resolução para isso, né, o segredo, a chave para resolver esse problema é exatamente os contribuintes serem fluentes no idioma tributário, porque aí ele faz a escrituração toda correta, do jeito que tem que ser, como está na legislação, e o fisco não vai poder dizer muita coisa, né, porque a escrituração dele está perfeita, está correta. Ok? Então vamos agora, já que a gente descobriu quais são os três elementos chaves, a gente falou dos três erros, e chegamos no terceiro erro agora e descobrimos mais três elementos, que é o CFOP, CST e alíquota. Vamos discorrer um pouquinho sobre eles agora. Primeiro, começando pelo CFOP. O CFOP ele possui 4 dígitos nesse formato aí, tá? Então você tem um X, ponto, X, X, X. O que é que isso quer dizer? Você tem um primeiro dígito, e esse primeiro dígito tem um significado, tem uma importância, ele vai passar uma mensagem para você e para o fisco também. E os outros 3 dígitos vai lançar uma outra mensagem para o fisco. Então vamos lá. Primeiro dígito, o que é que ele traz para a gente de informação? Ele tem, ó, dígito 1 é para as operações estaduais, tá? E dígito 1 e 5. Então 1, 2 e 3 são as operações de entrada e 5, 6 e 7 são as operações de saída. Então você nota aí, toda vez que eu tenho uma operação de entrada, começando com CFOP 1, eu estou escriturando uma operação dentro do estado. 2, fora do estado. 3, internacional, eu estou importando essa mercadoria. E na saída a mesma coisa, 5 para as operações dentro do estado, 6 para as operações interestaduais e 7 para as operações internacionais. E aí você pode estar percebendo aqui que está faltando um dígito, né? O dígito 4. Esse é um prefixo, né? Eu chamo de prefixo número 4. E aí eu pergunto para você, e o prefixo número 4? Né? Para que ele serve? Cadê ele aqui nessa relação? E eu não sei te dizer, essa é a verdade. O fisco, ele mantém esse quarto dígito, esse dígito 4, de maneira separada, reservada, né? Não tem nenhuma utilidade. Eu acredito que, na verdade, a grande utilidade desse dígito é de separar as operações de entrada das operações de saída. Tá? Mas ele não tem nenhuma utilidade no nosso dia a dia de escrituração. Depois a gente vai para os 3 dígitos seguintes. Tá? Ele representa o tipo de operação que eu estou realizando. Então, o primeiro dígito vai dizer se a operação é dentro ou fora do estado ou se ela é internacional. E os 3 dígitos seguintes vão dizer qual a operação que eu estou fazendo ali naquele momento. Então vamos lá. Dos 3 dígitos que a gente tem, ele se divide aí em mais 2 tabelas. Né? Você tem esse primeiro X e você tem mais 2x aí. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu sair aqui um pouquinho dos slides e a gente vai acessar aqui o site. Estou aqui com vocês no site da Confaz. Vamos acessar aqui. Aqui a gente vai descer e vai buscar o ajuste CINF, convênio ICMS aqui. E aqui a gente vai buscar, acho que não é convênios não. Aí que o protocolos. Vixe, deu um branco aqui agora. Atcotep. Não, vou fazer assim, ó. Vamos buscar aqui o convênio sem número de 1970. Se a gente encontrar ele aqui. Não. Deu um branco total aqui.
Era por aqui, convênio ICMS. Acho que é ajuste CINF, se não me engano. Ajuste CINF aqui. Pronto. Sem número, né? Convênio sem número de 1970. Vamos acessar aqui. E aqui a gente vai descer, vai lá pro final do documento, subir um pouquinho. E a gente vai encontrar aqui, ó, a nossa tabela de CFOPs, tá? Então essa aqui é essa redação anterior, né? Que valeu até 8/7/2019. E aqui a gente tem, esse aqui é o antigo, esse aqui é o novo. Vou clicar aqui. E aqui a gente vai alcançar a nossa tabela de CFOPs. Então a gente pode acessar através do Confaz, ou a gente pode ir direto nesse ajuste CNF aqui, ó, 7/2001. Aqui ele também traz para a gente o conjunto, né, completo dos CFOPs. E aí, o que é que a gente tem aqui? Vamos começar a dividir. 1.1. Então eu tenho aqui, ó, começando com 1000, é um título, né? Então entradas ou aquisições de serviços. Depois, se eu coloco aqui 1.100, eu tenho compras para industrialização, produção rural, comercialização ou prestação de serviços. Note que ele também é um título, ou seja, não um CFOP que você vai utilizar nas suas escriturações do dia a dia. Ele está aqui só para dividir, para demarcar um intervalo, um espaço aqui. Então, todo o CST, todo o CFOP que começar com ponto, né? Eu gosto de pegar aqui para trás. E começar com ponto 1, quer dizer que ele vai ser uma operação de compra, que pode ser para industrialização, produção rural, comercialização ou prestação de serviço. Então, 1.10 no caso, né? Na verdade aqui, 100, né? Então, ponto 10. Para você começar com ponto 10, vai ser uma operação de compra. E aí tem as variações. Esse último dígito aqui está me dizendo o que é que está acontecendo na operação mais especificamente. Então, por exemplo, ponto 10 é compra. Então, tá aqui, compra. Só que o 1 aqui no finalzinho está me indicando que é uma industrialização. Ok. Se eu descer mais um pouquinho, eu tenho 10, 2. 2 está me indicando que é uma compra para comercialização. Aí agora eu tenho aqui, ó, 11, compra para industrialização com mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial. Então ele vai do 10 até o 14, se não me engano. E se eu lançar aqui como 10.150, deixa eu ver se aparece aqui, 10.150. Então aqui, ó, eu já tenho, deixa eu voltar aqui, 12, compra, entrada de mercadoria, com posterior ajuste de fixação de preço, são todos relacionados à compra. E aí, ó, quando eu mudo para o 15 aqui, né, do 15 até o 19 ali, ele vai ter uma outra conotação. Então aqui vai ser operações de transferências. Tá? Então tudo que tiver aqui 15 alguma coisa vai ser uma operação de transferência. Produção rural, comercialização, prestação de serviço. Então 15.1, transferência de industrialização. 15.2, comercialização. 15.3, energia elétrica. E assim sucessivamente. Se eu colocar aqui ponto 200, eu vou ter as operações de devolução. Se eu colocar ponto 250, eu vou ter as compras de energia elétrica. Então note, quando você entende essa divisão da tabela de CFOP, fica muito mais fácil de você encontrar aquele CFOP que você está procurando. Então, se, poxa, eu tenho que lançar aqui uma operação de compra, mas eu não sei qual CFOP que eu vou lançar. Eu vi um CFOP diferente, sei lá, viu, o CFOP 5113. Eu não sei como é que eu vou, qual o CFOP que eu vou lançar como entrada. Não tem problema, você vem aqui, identifica qual o título, né? Então, a gente viu que é ponto 10 até ponto 14, mais ou menos ali. Então, todas aquelas operações são operações de compra. Então, você só vai pesquisar ali naquele intervalo. Se não tiver ali, não existe. Você não precisa olhar todos os CFOPs da tabela para chegar a essa conclusão. E aí tem algumas exceções que são interessantes, que é 1.4. Vou botar aqui. Aqui, 1.4. Entrada de mercadoria sujeitas ao regime de substituição tributária. Aqui note que eu tenho uma operação de compra. Então, esses CFOPs aqui, começando com ponto 4, eles estão relacionados às operações de substituição tributária. E as operações com substituição tributária é como se fosse uma mini tabela de CFOPs dentro da tabela de CFOPs. Ela vai ter todas as situações, tanto aqui compra, eu tenho compra do bem do ativo imobilizado, compra para uso e consumo, já tenho aqui a operação de transferência, ó, tá vendo? Tudo dentro do ponto 4. Depois já tenho aqui transferência, devolução, já entrou aqui, retorno de produção.
Aqui eu já tenho uma outra faixa de CFOPs, né, o 450, que é Sistema de Integração e Parceria Rural. Está relacionado aqui às empresas que têm atividade de agropecuária. Depois a gente desce aqui para 1.5, que são as operações com fim específico de exportação, né? E aqui a gente tem depois a 1.55, que também são as operações relacionadas a ativo mobilizado, materiais de uso e consumo. Então essas operações aqui também tem uma espécie de conjunto de CFOPs, né? Mini tabela de CFOPs dentro da tabela de CFOPs. Aqui tem operações de compra, de transferência, de devolução. Tudo que você pode imaginar relacionado a esses itens vai estar aqui também. Certo? Então você vai classificando assim por grupos, fica muito mais fácil de identificar e de trabalhar com as tabelas de CFOPs depois que você entende essa divisão natural que ele possui. Agora, voltamos aqui à nossa programação normal. Uma vez entendido como funciona a tabela de CFOPs, vamos agora falar da tabela de CST. Então, cobrimos o CFOP, agora vamos falar do CST, e o próprio CST está diretamente relacionado às operações, à alíquota do ICMS também. Então, quando a gente fala de CST, a gente já está matando também a parte da alíquota. Eu vou sair de novo aqui dos slides e eu vou acessar com você aqui o meu site, que é o SPED para quem faz. Para quem faz.com.br. E aí você vai me acompanhar aqui nesse link, tabelas úteis, tabela CST ICMS. Então essa tabela que está lá no slide é exatamente essa mesma tabela aqui que eu mantenho no meu site. Você já deve conhecer esses dígitos aqui, né? Esses 3 dígitos, eles são o CST que aparece em toda a nota fiscal. Às vezes aparece com 4 dígitos, né? Nesse caso é o CSOSN, a gente vai focar aqui no CST. Então o CST está dividido em outras 2 tabelas. Nós temos a tabela A, que é a tabela de origem da mercadoria, nós temos a tabela B, que é a tabela de tributação pelo ICMS. Aí como é que faz aqui? Como é que funciona esse processo? A gente tem na tabela A origem da mercadoria, de onde foi que ela veio, e essa origem dela vai definir para a gente também qual é a alíquota que a gente vai lançar, que a gente vai colocar lá na nossa nota fiscal. Então note que eu tenho aqui, ó, 0 nacional, né? Exceto as indicadas no código 3, 4, 5 e 8. Nós temos estrangeira, importação direta, estrangeira adquirida no mercado interno. Então, dependendo do dígito que eu estou utilizando aqui, eu vou ter uma alíquota diferente. Então, note, se eu tiver o dígito 0, a alíquota de 7 ou 12, aqui sempre na operação interestadual que eu estou me referindo, tá? Se você tiver dígito 1, 2, 3 e 8, vai ser sempre 4%. Qualquer outro dígito vai ser 7 ou 12%, certo? Então, basicamente é isso que ela faz. Então, aqui ela vai dizer para mim algumas coisas. Só esse primeiro dígito, esse único dígito que você está vendo aí, vai dizer para a gente algumas coisas. Primeira coisa que ele vai dizer, qual a origem da mercadoria? Então, o 0 está me dizendo que ela é nacional, fabricada aqui no país. 1 está me dizendo que é estrangeira, só que ela é estrangeira de importação direta. Eu importei diretamente essa mercadoria, paguei pela importação. O 2 é estrangeira adquirida no mercado interno, ou seja, a mercadoria que foi importada no primeiro momento por alguém, provavelmente por esse cara daqui de cima. No momento que ele me vende essa mercadoria, eu utilizo o CST começando com 2, para indicar que, embora seja uma mercadoria importada, não fui eu que importei, foi outra pessoa. O dígito 3 vai mostrar para a gente que é mercadoria nacional, então ela vai mostrar também a outra informação que essa tabela A vai mostrar para a gente, é a quantidade de produtos importados que eu tenho dentro de um produto fabricado aqui no país. Então, por exemplo, o dígito 3, ele é uma mercadoria nacional, foi feita aqui no Brasil, porém ela possui conteúdo de insumo, né, matéria-prima importada, de 40 a 70%. 40 a 70% desse produto é feito de produto importado, né, de insumo importado. Depois a gente tem o dígito 4, que ele vai indicar para a gente quais são as operações que têm algum tipo de benefício fiscal, né? Tem aqui esses decretos-leis, que tratam desses casos. Tem os casos de, se não me engano, eletrônicos, né? Computadores e tal. Tem uma alíquota diferenciada. E aí, esse dígito 4 vai identificar quais são esses produtos. O 5 volta para aquela situação na mercadoria nacional, só que agora ó, o conteúdo de importação dela é inferior a 40%. Então eu tenho menos de 40% de produto importado na minha fabricação. Depois eu tenho o 6 e o 7. Note aqui, ó, o 6
estrangeira de importação direta, ou seja, eu importei a mercadoria. E o 7, adquirida no mercado interno. Pô, mas espera aí, você acabou de falar isso dos dígitos 1 e 2. Qual a diferença? A diferença é que no dígito 1, a gente tem similares nacionais, né? Ou seja, eu importei uma mercadoria e tem alguma coisa parecida com ela aqui no país. O 6 não, importação direta sem similar nacional. Então, nesse caso, eu estou importando um produto que não existe aqui no país, não é fabricado no país. E aí, inclusive, ele tem uma lista de bens sem similares nacionais aqui que você pode consultar. Tá? Você pode acessar aqui o site, ele vai estar aqui no ato esperando para quando você quiser fazer suas consultas. E estrangeira adquirida no mercado interno também sem similar nacional. Tá aqui definido. E por fim, nós temos mercadoria nacional, mercadoria com bem ou bem com conteúdo de importação superior a 70%. Então a gente tem aqui 3 até 70, a gente tem o 5 abaixo de 40, né? O 3 é de 40 a 70, o 5 abaixo de 40 e o 70 e o 8 acima de 70%. Então note que com apenas um dígito eu já tenho muita informação, inclusive como que eu vou tributar essa operação. Aqui inclusive você já pode começar a utilizar essa informação para fazer as suas verificações das notas fiscais dos fornecedores. Se o fornecedor mandou para você uma mercadoria de fora do estado com CST 300, por exemplo, com alíquota de 7%. Então, nesse caso, você não pode pegar o 7% de crédito, você pode pegar no máximo 4%. Ele errou lá no momento de emitir a nota fiscal dele. E pode acontecer o contrário. O seu fornecedor enviou para você uma mercadoria com CST 5 e aí você pegou aquela nota fiscal e estava com a alíquota de 4%. E a alíquota correta era 12%. Você está perdendo 8% de ICMS nesse caso. O que é que você faz? Você entra em contato com ele e pede para ele mandar para você uma nota fiscal complementar de ICMS, para que você possa se creditar no restante do dinheiro, né? Então, note que apenas esse pedacinho de informação traz muita informação valiosa para a gente. Depois a gente vai para a tabela B. Nessa tabela aqui a gente vai definir qual é a tributação do ICMS. Como que eu estou tributando a minha operação? Então ela vai ser tributada integralmente, tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. São os tipos de tributação que eu tenho, né? Acho que tem 11 aqui. Então, tributada integralmente, qual a característica dela? Eu tenho um valor de ICMS que está geralmente relacionado ao valor da operação. O valor da operação é igual ao valor total do ICMS. Depois nós temos as operações que são tributadas e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Então eu tenho aqui essa operação também. O que é isso aqui? Eu vou pagar meu ICMS normal, preencher lá os campos de ICMS, e vou também gerar os valores da substituição tributária do ICMS. Depois eu tenho as operações com redução da base de cálculo do ICMS. Você também deve conhecer isso aqui. Nesse caso, como é que eu caracterizo? O valor da operação vai ser maior do que o valor da base de cálculo do ICMS. E a diferença entre essas informações eu vou lançar lá no meu SPED fiscal. Tem um campo lá específico para lançar essa informação. Lá, agora o CST 30, que é uma mercadoria que é isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Existe isso, uma operação isenta ou não tributada com cobrança de ST? Existe. Se não me engano, as operações com petróleo, combustíveis, né, de maneira geral, e as operações com energia elétrica também estão dentro dessa situação aqui. Aí nós temos as operações isentas e não tributadas, né, que não vão incidir o ICMS. Então vai ter o valor da operação e acabou. Nós temos as operações de suspensão, diferimento. O CST 60 aqui que eu falei para você, ó. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Então, quando o meu fornecedor me vende, né, ele vai me vender utilizando o CST 10. Digamos que ele está cobrando na nota. Ele vai usar o CST 10, você vai observar isso. Vai estar o CST 10 aqui. E aí, se for dentro do estado, digamos que seja dentro do estado, ele vai usar um CFOP 5401, de repente um 5403, no máximo isso aí. Aí você comprou essa mercadoria. Com essa mercadoria na mão, você vai dar a entrada nela, vai lançar. Você não vai lançar já o CST10, porque o CST10 é com cobrança da substituição tributária. Você não está cobrando e nem está aproveitando o crédito dessa operação. Então, nesse caso, você vai lançar como 60. Não vai pegar o crédito de ICMS normal, vai lançar o CST 60, CFOP 1403 e pronto. Na hora de vender, CFOP 5405 e está tudo certo. Depois a gente tem as operações com redução da base de cálculo e com cobrança da substituição tributária. Isso existe também. E por fim, nós temos aqui outras. Quando que eu vou usar outras?
toda vez que eu não conseguir encaixar minha operação em nenhuma das anteriores. Tá? Por exemplo, tem uma operação de aquisição de ativo imobilizado ou aquisição de mercadoria para uso e consumo. Nesses dois casos, normalmente a nota fiscal vem cobrando ICMS. Então, vem lá a nota, vem a tributação do ICMS, só que eu não pego esse crédito. Eu não tenho como pegar ele, eu sou proibido aí por lei de pegar esse crédito. O crédito do ICMS, referente ao DIFAL de ativo imobilizado, eu até posso pegar o crédito, né, através lá da figura do CIAP, que é o bloco G do SPED fiscal. Preencho direitinho, inclusive importante isso também, tá? Não pode pegar o valor do CIAP e lançar direto no registro S110, que é a apuração de ICMS. Você tem que fazer a escrituração dele lá no bloco G, e depois que você termina a escrituração do bloco G, você pode aproveitar o crédito lá na sua apuração do ICMS normal, lá no registro S110. Tá? Importante saber isso. Então, basicamente, nessa situação, eu não vou lançar, não tem nada que se enquadre, né? Eu não posso pegar aqui tributar integralmente, eu não posso pegar cobrança da substituição tributária, não é redução, não é isenta, não é não tributada. Ela é simplesmente diferente, é outra coisa. Então, quando ela é outra coisa, a gente vai usar o CST 90 aqui, que é a operação outras. Outra situação que isso acontece muito são aquelas vendas de quando uma empresa vai comprar no estabelecimento comercial que emite cupom fiscal, o NFCE. Ele emite aquele cupom, aquele NFCE para você, você pega aquilo e você pensa assim, pô, eu preciso da nota fiscal grande para poder lançar nota fiscal eletrônica. Aí ele vai lá e emite para você uma nota fiscal eletrônica e não vem nenhum destaque de imposto naquela nota. Então aquilo ali, por exemplo, é uma outra situação, né, que ele vai lançar 90, porque é uma operação que teoricamente não deveria existir, né, ele deveria ter feito a venda direto na nota fiscal. Mas aí para contornar essa situação que já emitiu o cupom fiscal, para não precisar cancelar cupom e emitir outra nota e tal, usa-se esse artifício, inclusive é legal, né, o fisco, inclusive, permite que isso seja feito. Então você pega a mercadoria, vai lá, pede a nota fiscal, ele emite a nota fiscal com CFP normalmente 5929 e nessa operação não vai ter cobrança de ICMS nenhuma. Mas a mercadoria é tributada pelo ICMS, né? É uma mercadoria que paga o ICMS. Só que você não vai lançar esse débito porque você já tributou essa operação lá no seu cupom fiscal. Se você tributa isso novamente na sua nota fiscal, você estaria pagando o ICMS duas vezes. E não é esse o objetivo, certo? Ok, uma vez que eu entendi o que é a tabela A e o que é a tabela B, agora eu consigo juntar as duas partes. E aqui eu tenho uma tabelinha, se não me engano tem 99 situações aqui, todas estão cobertas. Então note que inclusive tem aqui as alíquotas. Ó. Então, o bloco 0 aqui vai de 000 até 800. Todas essas operações serão tributadas integralmente. O que é que vai mudar? Vai mudar que uma é tributada integralmente é nacional, a outra foi importada diretamente, a outra foi adquirida no mercado interno, a outra foi produzida com base nos processos produtivos básicos, né? A outra foi importada em cima da nacional e assim sucessivamente. Então isso aqui vai variar, as alíquotas interestaduais também vão variar em decorrência disso, mas a operação continua sempre sendo tributada integralmente. Isso vale também para todas as outras operações, certo? Aí ó, tem um ponto importante aqui que eu gosto sempre de apontar. Lembra que eu falei aqui, importada diretamente e adquirida no mercado interno. Qual a diferença que a gente tem de uma coisa para outra aqui? Quando eu importo a mercadoria, eu já expliquei isso, né? Você vai lançar o CST 1, começando com 1. E os outros dois você vai ver, vai depender da tributação da mercadoria. Porém, quando esse importador compra, adquire essa mercadoria, e ele vai revender, ele vai utilizar um CST começando com o dígito 1 também. Ele vende lá a mercadoria para o cliente dele. O cliente dele recebe essa mercadoria com CST 100 e a grande tendência que eu vejo a maioria das pessoas fazerem é exatamente repetir esse CST. Então veio 100, ele simplesmente pega e lança 100 também na entrada. Só que note que o CST 100 ele tem uma finalidade específica. Ele é para as operações de importação direta. Se eu sou um varejista, comprei na mão do fornecedor que importou e estou utilizando 100, eu estou informando para o fisco
que eu importei essa mercadoria. Inclusive, em alguns casos, você vai ser até obrigado a pagar IPI, né? Você acaba ficando equiparado ao industrial nessas operações de importação. Então, você pode, inclusive, estar se obrigando a pagar um imposto que você não tem a menor obrigação de pagar, simplesmente por estar usando o CST incorreto. Nesse caso, o que é que eu faço? Uso o CST 200. Tá? Por quê? Porque o CST 200 é também uma mercadoria importada, porém, uma mercadoria adquirida no mercado interno. Então, ó, comprei a mercadoria importada diretamente, ele veio com CST 100. Na hora de eu fazer o meu lançamento, eu vou lançar com CST 200. Simplesmente porque não fui eu que importei essa mercadoria. Eu comprei de alguém que importou. Tá? E a mesma regra vai se aplicar também aqui para as operações utilizando o CST 600 e 700. Então, 6 operações cortadas sem similar nacional e gás natural. E vou mudar para 7. Veio com 6, mudo para 7. Tá? Seguindo essa mesma lógica. Porque adquiri no mercado interno. Alguém importou antes de mim e eu só estou adquirindo na mão dele. Certo? Essas duas regras aqui acho que são as mais importantes para você ficar ligado. E o restante sim, aí você vai repetir. É porque é uma mercadoria nacional, não deixa de ser nacional quando você compra. Uma mercadoria com conteúdo de importação maior que 40%, não deixa de ser maior que 40% quando você compra ela. E a mesma coisa para todas as outras operações, para todas as outras situações. A única vez em que muda a situação, né, da mercadoria é nesse caso aqui, quando vem 100, você precisa mudar para 200, e quando vem 600, que você precisa mudar para 700, ok? Então, com isso está coberto aqui também esse assunto, né? O CFOP, o CFOP e o CST e também a alíquota. Agora a gente volta aqui para os nossos slides para dar continuidade ao nosso processo. Então falamos aqui da tabela A, falamos da tabela B e aqui está o nosso quadro conjunto, né? Trazendo as duas partes das informações. E aí você já sabe, já conhece o caminho. Toda vez que precisar, vai lá no site da SPED para quem faz, consulta lá a tabelinha, sempre que tiver dúvida, e você vai começar a fazer a sua escrituração do jeito correto. Antes de terminar essa palestra, eu queria dar mais algumas dicas, né, relacionadas a essas operações aqui interestaduais. Então você tem uma operação interestadual, comprando a mercadoria de fora do estado para dentro do seu estado, e vou pegar esse exemplo aqui. O cara me mandou aqui o CST 500 com alíquota de 4%. Nesse caso, ele tributou a menor. Então, eu posso pegar meu crédito, normalmente, e vou pedir para ele emitir para mim uma nota fiscal complementar de ICMS. E pode acontecer o contrário. Vai acontecer de ele mandar, por exemplo, CST 200. E aí, eu vou pegar, ver o CST 200 com alíquota de 7%, ou 12%. Então, nesse caso, é importante estar bem atento, porque ele pode ter simplesmente se enganado. Era para ter informado aqui o CST 500 e ele acabou informando 200 por engano. Nesse caso, você vai ter que pedir para ele emitir uma carta de correção. Por quê? Mas a carta de correção não muda a tributação. E exatamente, a gente não está mudando a tributação. Se ele mandou o CST 200 e mandou a alíquota de 12%, quer dizer que o CST está errado. Então, quando ele mudar o CST, vai ficar tudo certinho. A gente não está mudando a tributação. O valor do imposto continua o mesmo, está certinho. E você pode também ter a situação em que realmente ele errou na tributação. Não era para informar 12, era para informar 4. Nesse caso, o que é que você faz? Você só pega os 4% de crédito, não pega os 12. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, o fisco hoje tem uma tecnologia muito grande, tem um sistema de auditoria, né? Chamado ANI, que é Auditor Nacional Eletrônico, desenvolvido pela Cefaz de Minas Gerais, e ele consegue pegar muita coisa. São os 27, 26 estados, mais o Distrito Federal, todos eles trabalhando juntos para melhorar esse sistema. Então, é um sistema simplesmente fantástico. Ele vai acabar pegando, mais cedo ou mais tarde, esse crédito que você está adquirindo de maneira indevida. Então, inclusive tem previsão legal, né, disso, que você não pode pegar o crédito além do permitido, além do que é correto. Então você vai ter que estar atento a isso, tá? Nas operações de entrada de mercadoria, verificar se as alíquotas estão coerentes com o CST que está sendo informado. E aí tem três caminhos. Ou o CST está errado, você vai pedir a carta de correção.
ou realmente está errada a tributação, você vai pegar no máximo o crédito correto. O ideal nesse caso, inclusive, é que você tivesse visto até antes dessa mercadoria chegar no seu estabelecimento. Porque se você vê antes da mercadoria sair de lá do estabelecimento do fornecedor, você já consegue identificar que está errado e já pede para ele cancelar a nota e emitir outra do jeito correto. E a terceira situação, que é você pedir uma nota fiscal complementar de ICMS. Aí está tudo resolvido. Pega essa nota, faz o seu lançamento, sua escrituração e está tudo certo. Beleza? E com isso eu chego aqui ao final da minha palestra. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse evento, né, do CMS Day. E deixo aqui as minhas mídias sociais, caso você queira me acompanhar. Todos os dias a gente tem lá um assunto novo, né, um videozinho curto que eu publico diariamente, religiosamente, às 7 horas da manhã, com uma dica sobre SPED fiscal. Videozinho curto, entre 5 minutos, ou entre 30 segundos e 5 minutos no máximo. Todo dia às 7 da manhã lá. Tá? Aí no Facebook nós temos também grupo para tratar sobre SPED fiscal, um grupo no Facebook. Temos as nossas mídias sociais também lá no Instagram e no YouTube, que eu já falei para você. Vou voltar aqui para me despedir de você. E esse é um assunto que é muito extenso, né? Eu tentei trazer aqui para você aquilo que é possível trazer, aquilo que é possível falar. Logicamente, em 1h30 eu não consigo abordar tudo que é necessário para que você consiga dominar o SPED fiscal. Inclusive, a gente tem aulas semanais, você pode se inscrever também, entrando lá no site da SPED para quem faz, ou na qualquer uma das mídias sociais, você vai ver lá a informação, né? O convite chamando você para participar das nossas aulas semanais gratuitas sobre o SPED fiscal. No momento eu já gravei mais de 90 horas de conteúdo só sobre o SPED fiscal. Então é realmente muito conteúdo. E para as pessoas que têm interesse em vir isso aqui, acharam interessante ou ficaram preocupadas de estarem cometendo alguns desses erros, eu tenho um treinamento onde eu explico de maneira mais aprofundada não só esses conceitos, mas também como que você pode pegar isso e colocar na prática. Por situações, por exemplo, de como que você faz quando você recebe a documentação do seu cliente. Eu recebo a documentação dele, qual o próximo passo que eu tenho que dar? Quais são as verificações que eu tenho que fazer? Quais são os documentos que eu tenho que pedir para ele? Quais são os cruzamentos que eu preciso realizar para garantir que aquele SPED fiscal, aquela informação que ele me enviou, está minimamente aceitável para eu começar a trabalhar. Esse é o primeiro passo. Depois, quais são as outras verificações? Quais são os erros que a gente pode acabar cometendo no SPED fiscal que não são visíveis lá no PVA, né? Vocês perceberam que, durante essa explicação, tem muita coisa que a gente acaba cometendo de erro dentro do SPED fiscal que não vai ser apontado pelo PVA. Então esse é um outro ponto também. E por fim, como que você faz as correções, né? Então tem algumas planilhas que eu utilizo para fazer o ideal sempre é que você use um sistema. Hoje eu uso um sistema para fazer isso, mas nem todo mundo tem condições de ter um sistema. Então, para que não fique sem nenhum tipo de informação, sem nenhum tipo de ferramenta, eu acabei desenvolvendo algumas planilhas que ajudam nesse processo de conferência das notas fiscais, né? Cruzar essas notas fiscais da Cefaz, estão batendo, essas notas fiscais do XML, né? Que os XML estão batendo com as informações que estão no SPED fiscal, e também para identificar essas inconsistências de CST, CFOP, alíquota, está pegando crédito que não devia. Então tem todas essas informações. É um treinamento de 14 horas que eu chamo de Enfoque do Declarante SPED Fiscal. E eu resolvi fazer uma oferta especial para quem está aqui participando desse CMS Day. Ele é um treinamento que tem uma duração de 14 horas, é um treinamento extremamente prático. Tem uma parte inicial, onde eu vou passar os conceitos que você vai precisar. Esses conceitos CFOP, CST, alíquota, a parte de NCM, de SEST, toda a parte de estrutura, né? Como é que eu identifico uma mercadoria que está na substituição tributária? Como é que eu sei que a mercadoria tem tributação normal? Tem toda essa parte de base, onde eu te explico, e depois a gente vai colocar a mão na massa. A gente vai usar planilha, a gente vai fazer algumas verificações, algumas validações, e eu vou mostrar, vou te conduzindo, vou mostrando como é que eu faço, qual passo a passo que eu faço aqui no meu dia a dia, quando eu recebo a documentação do meu cliente, como é que eu faço o meu processo de análise, de auditoria, até chegar na escrituração final, pronta, para enviar o imposto para ele. Então, eu estou disponibilizando esse treinamento. As pessoas que participam aqui dessa palestra, ele custa R$ 597, tá? E esse treinamento, esse é o preço dele, puro, simples.
Só que a gente também tem outros treinamentos. Tem um treinamento tem um treinamento de SPED fiscal essencial, que é para quem não sabe nada de SPED fiscal, tá no zero, tá começando agora. Então a gente pega desde o iniciozinho e leva até esse conceito de enfoque do declarante. Depois a gente tem o enfoque do declarante e por fim tem um outro produto que se chama SPQF.in, que são as lives que eu faço semanalmente. Eu faço a live, ela fica uma semana no ar, depois essa live sai do ar e passa a compor esse produto. O que é que tem nessa live? Nessas lives eu pego um registro do SPED fiscal e a gente aprofunda nele. A gente vai item a item, campo a campo, fazendo diversos testes, né? Testes de validação. Inclusive tem algumas validações que estão no guia prático que acabam não sendo implementadas dentro do próprio PVA. A gente acaba descobrindo isso através de alguns testes. A gente faz alguns exemplos de como você deve escriturar o seu SPED fiscal para aquele registro específico e a partir desse momento a gente vai verificando erros, advertências, coisas que o PVA traz e como que a gente resolve esse tipo de problemas. E além disso, também identifica erros que o PVA não consegue captar. Então sempre que eu identifico lá, ó, esse erro aqui era para o PVA pegar e ele não pegou. Então fica atento a esse ponto. Então é um treinamento que ele é bem mais aprofundado, ele vai nos mínimos detalhes de cada campo. E aí o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma oferta bem especial para as pessoas que estão participando desse evento. Eu tenho o SPED fiscal essencial, que custa R$ 197, o enfoque do declarante, que custa R$ 597, e tem o SPQF.club, que é uma assinatura mensal, que custa R$ 47 por mês, dá uns R$ 564. Então eu estou oferecendo esses 3 treinamentos, seja completo, ou seja, você vai conseguir ter uma visão completa sobre o SPED fiscal, mesmo que você nunca tenha estudado ele antes na vida, e você vai começar do zero até o nível mais avançado. Eu estou oferecendo todo esse pacote pelo mesmo preço do treinamento Enfoque do Declarante SPED Fiscal, por apenas R$ 597. Eu vou disponibilizar o link em algum lugar, acho que eu vou deixar o link aqui, vou criar uma página dentro do slide e vou colocar esse link, ele vai ficar disponível até depois de amanhã, vou dar 2 dias aí para quem quiser entrar para aproveitar essa oferta, certo? Então, SPED Fiscal Essencial, o Enfoque do Declarante SPED Fiscal, que é o curso prático, e o SPQF.club, que é onde eu vou pegando registro a registro, detalhando campo a campo, para trazer para você a informação mais precisa possível. Então, todos esses 3 produtos estão disponíveis aí no mesmo pacote, pelo mesmo. É como se você comprasse o Enfoque do Declarante e ganhasse de presente o SPED Fiscal Essencial e ganhasse o SPQF.in, que hoje já tem mais de 90 horas de conteúdo, certo? Com isso, eu me despeço de vocês. Vou colocar o link, né, de pagamento aqui dentro do slide. Quem tiver interesse, clica lá. Daqui a 2 dias essa oferta cessa. Você vai conseguir comprar ainda o treinamento em foco do declarante, mas sem direito aos bônus, ok? Então, agradeço a todos vocês a participação. Espero que o conteúdo tenha sido útil e proveitoso para você, que você possa ter aprendido algo realmente de valioso e que comece, inclusive, a aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho. E se você decidir entrar no treinamento, eu espero você lá para a gente estudar junto. Um abraço, tchau, tchau.